Comportare, feito para mudar. Dionísio da Silva conversa com Maria Carlotto. Novos episódios toda quinta-feira. Ele é meu amigo fraterno, é referência, é professor, cara muito generoso com os amigos, além de ser excelente escritor. Não pensem que o professor Dionísio da Silva tem apenas obras ligadas ao nosso léxico. Ele é romancista de mão cheia, como se dizia antigamente. Depois podemos até explicar o que significa isso. O pessoal fala mão cheia, né? Mas é de mão cheia. E elegante também. Em todos os sentidos. Elegante, está com a sua belíssima jaqueta, gravata, borboleta, dos mais elegantes do Brasil, um homem brilhante. Professor Dionísio, bom dia, como vai, senhor? Bom dia, Andreasa. Eu nem ia te interromper, né? Você estava falando bem de mim, podia prosseguir. Bom dia, Mário. Bom dia. O Mário, que eu saiba, Andreasa, o Mário é o único que acorda antes de mim aqui. Às 4 horas ele está em pé e eu levanto às 5h10. Eu sinto muito pro senhor, mas eu acordo antes. Antes ainda? Claro, às 4h27 eu estou de pé coando o café. Então, depois do Mário, terceiro eu. Você, Zé do Zap, acorda cedo? 3h10. Que isso? Pronto. Saiu é melhor nem dormir. Aí humilhou agora. Ficou fora do pódio aqui, né? Nessa idade nem precisa dormir. É verdade. Vai direto. Mas, Andreasa, eu acho assim, ó, eu fico sempre desconcertado. Eu sou professor há mais de meio século. Você está destacando um lado aí que no Brasil pouco aparece, que é o de escritor, né? Sim. Em geral, o escritor é sempre outra coisa. É professor e escritor, é advogado e escritor. E eu queria dizer que sempre me dá uma tristeza, porque a gente não educou as nossas gerações ainda, nem com o mínimo minimoro. Quando eu vejo o Brasil entrar em campo e os jogadores cantar o hino nacional e não saberem o hino, e ainda alguns estão mascando chicletes, e o hino é um símbolo da pátria. E agora eu pensei assim, com essa pauta do hino da independência, tem palavras ainda mais difíceis, a gente nem sabe o que está cantando. As pessoas não conhecem o hino nacional, conhecem muito menos o hino da independência, nem imagina a existência do hino da independência e, conhecendo, muitas vezes não sabe o sentido das palavras que compõem aquela obra especificamente. Por exemplo, uma palavra do hino da independência, pauta em função do feriado da independência. Subir o som? Por favor. Ó. Já podeis da pátria, filhos, ver contente a mãe gentil. Já raiou a liberdade, o horizonte no Brasil. É bonito o hino da independência, tem uma melodia, claro, é marcheado, né? É uma marcha, tem um caráter militar, solene, certo? Mas considerando isso, é uma composição bonita, mas a gente quer entender algumas das palavras que estão nesse hino, a começar por uma que eu adoro. Brava gente brasileira. É bonito. Toca mais um pouquinho, Mário. Olha só. Professor, é bonito o hino, né? Nossa, é bonito. O hino da independência, feriado da independência. Sábado, famoso depois de amanhã. 7 de setembro. Deus nos proteja desse dia, Brasil adentro, Brasil afora. Professor, grilhões. O que significa? Andreasa, querido, os nossos reconhecimentos, como você sabe, são mútuos. Você é um grande intelectual, a Band ganhou muito em trazê-lo de volta para cá. E eu queria dizer o seguinte, assim como eu não apareço como escritor, apareço mais como professor, o Dom Pedro I, autor desse hino, da bela música deste hino, ele aparece mais como político, o político que proclamou a nossa independência política, porque a econômica ainda não aconteceu, como a gente sabe, lendo as suas colunas lá no Estadão, nem sequer a independência jurídica, né? E a letra é do Evaristo da Veiga. É muito importante que o jornalismo brasileiro melhorou muito nesse particular, porque o Evaristo da Veiga, quando fez essa letra com grilhões, com mãe gentil, qual é a mãe que não é gentil? É claro que a mãe é gentil, mas é redundância, você vai dizer a mãe bruta, não é? O que aconteceu foi o seguinte, ele queria se destacar usando palavras difíceis,
Então, se a gente soubesse o significado, talvez nem gostasse de cantar isso, porque grilhão veio de grilho, e grilho é uma variação de grilo, e grilo é um inseto. E passaram a chamar de grilhão a argola, a algema do pé. Então, por isso ele diz os grilhões que nos forjava, porque o forjava aí, o sujeito não é os grilhões, né? Por isso que é difícil também de entendimento. Então é o seguinte, o hino da independência tem palavras difíceis, grilhão veio de inseto, que é o grilo, essa algema do pé, essa argola, ele recebeu o nome de grilhão porque parece um grilo grande. Mas por que compararam com grilo? Porque o tilintar daquelas argolas semelhava o estrilo do grilo, né? E daí você diz, dos grilhões que nos forjava da perfídia astuto ardil. Tem que ficar espetando o sujeito para procurar o complemento. Aproveita e fala sobre esse forjar, esse forjava, esse verbo que nos remete ao ferro, né? Talvez. Sim, é o mesmo, aliás, muito bem lembrado, porque é o mesmo verbo com que você pega a pedra, leva ao fogo, né, para transformar o ferro, para dar um molde para ele. Daí depois vem também já com garbo juvenil, que garbo também é uma palavra que veio do árabe, é uma pronúncia mal feita de calib, que foi para o italiano dizia carbo, depois ficou garbo no português, que quer dizer molde. Então, o sujeito quer dizer que você está com aparência, um molde juvenil, de jovem, mesmo não sendo. E o curioso, Andreasa, é que eram todos jovens. Essas pessoas morreram antes dos 40 Sim. anos. O Dom Pedro morreu com 38, 39. Eu acho que o Evaristo da Veiga um pouquinho depois, mais 40 e poucos, 42. E esses jovens fizeram muito e tentaram fazer bem. Essas palavras, se estão no hino, a gente tem que fazer duas coisas. Ou altera o hino, eu sou contra. Claro. Ou então aprende as palavras. Então, Sim. o que nos falta? Nos falta aprender o significado daquelas palavras que cantamos. Existe também no caso do garbo, aqui é substantivo, mas existe também o adjetivo derivado dele, garboso. Garboso. O senhor é garboso. Muito obrigado. Vocês agora me alugaram, já me chamaram até de motoqueiro, tá tudo bem, não é? Ninguém tá... Falamos sobre garbo juvenil, e que nesse caso seria uma redundância também, porque todos eram juvenis naquela altura, certo? Sim, todos juvenis. E o maravilhoso ímpias falanges. Pois é, falange em grego é estaca. Daí eu fico, assim, desconcertado quando eu vou procurar aquilo que eu não conheço, que são o terreno das minhas ignorâncias, que são muito maiores, né? Você sabe sempre, cada vez mais, um pequeno corte das coisas. Sabia que a mão de cada pessoa tem 27 dedos. 27 ossos, quer dizer, tem 5 dedos, se é uma mão padrão, normal. E tem 27 ossos, e cada ossinho desse tem um nome. Então, cada dedo tem 3 falanges, isto é, tem 3 estacas. O grego diz, tem 3 estacas aqui. Ele disse falange, exceto o polegar, que tem só 2, né? O ímpias falanges seria assim, uma falange que não é piedosa, que não tem misericórdia. Mas é uma expressão completamente inútil, Evaristo da Veiga, que me desculpe, porque ímpias falanges passou a designar depois, então, uma organização militar. Isso, uma facção. Uma facção. Então, ímpia não é a estaca, são aqueles indivíduos, tipo de uma milícia seria hoje, né? Que seriam ímpias falanges. E astuto ardil. Essa é terrível, né? Porque quer dizer a mesma coisa... astuto, quase a mesma coisa. Ardil é uma trapaça e astuto é o trapaceiro, ou que pode vir a ser trapaceiro. Ele está com ideia de ser trapaceiro. Quando se diz de um político que ele é astuto, em geral eles entendem como elogio, mas se conhecesse a língua portuguesa, o que neles também é raro, eles não gostariam de ser chamados de astutos. Para fechar, professor, a expressão onde me sinto bem, ali é minha pátria. Onde me sinto bem, aqui na Band, é a minha pátria, professor? É a sua pátria. Eu acho assim, por isso que tem a famosa frase do Fernando Pessoa, minha pátria é a língua portuguesa.
na língua portuguesa não é somente onde você sente bem, mas onde você briga, ama, se diverte e vive. Né? Então, essa frase, eu sou muito grato por você cumprir a pauta, porque é muito bom cumprir a pauta inteiramente, porque quem a fez pensou muito antes para fazer aquilo ali, levou uma semana, eu tenho grande cuidado com essa coluna. E é uma frase latina muito bonita, porque em latim o onde e o ali são palavras muito parecidas. Ubi é onde e ibi é ali, que às vezes pode ser aqui. Então o sujeito criou um provérbio lindo em latim. Ubi bene, ibi pátria. Onde eu me sentir bem, ali será a minha pátria. Por isso que alguns estrangeiros se sentem tão bem no Brasil e consideram o Brasil a sua pátria, porque aqui se sentem bem. Professor Dionísio da Silva, muito obrigado. Prazer interagir com você, com o senhor. Chamo o senhor, nós somos amigos, Imagina. Mas é todo o afeto do mundo contido aí. Hoje tem podcast mais tarde, tá aqui, vai gravar. E na semana que vem tem de novo aqui coluna, sempre às quintas-feiras. Professor, um beijo fraterno. Um beijo para você, para o Mário, para o Zé do Beijo. Zap, para os nossos ouvintes, e um beijo para Maria Carlotto, que deve estar lá de plantão, aguardando os 2 Vinícius, né? Porque nós temos 2 Vinícius, até de repente.